Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Lamine Yamal renovado com o Barcelona até 2031 e transformado no principal jogador do clube. E era natural. Vamos falar sobre isso antes. Deixar o like, se inscrever no canal. Tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também no primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, estatística de clubes e jogadores. Vamos falar de estatísticas do Lamine Yamal aqui também nesse vídeo. E tudo isso você baixa de graça, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário fixado do vídeo, clicar no link que está nesse primeiro comentário, você vai para sua loja de aplicativos, faz o download e começa a usar. Não paga nem para baixar, nem para usar. Flash Score, pode baixar. Você viu que eu estou meio sumido aqui do canal do VSR nessa semana, porque eu estou em Munique, junto com a equipe da TNT Sports, para fazer a cobertura da decisão da Champions que não terá o Barcelona, né? O Barcelona acabou sendo eliminado naquela eliminatória fantástica lá contra a Inter de Milão, aquele 4-3 fantástico, em que Lamine Yamal foi muito protagonista daquele confronto. E, apesar do Barcelona não estar aqui em Munique para a decisão da Champions, eu vou falar sobre Barcelona e sobre, especificamente, a renovação de contrato de Lamine Yamal. Informação publicada na terça-feira, na quarta-feira, o Barcelona divulgou que acertou a renovação de contrato do Lamine Yamal até 2031. O contrato dele iria até o meio de 2026, ainda aquele contrato de quem veio da divisão de base, né? Vale lembrar, o Lamine Yamal nem maior de idade ainda ele tem 17 anos, então o primeiro contrato, o contrato que liga ele ao Barcelona até terça-feira, era o contrato ainda de revelação, de talento da base. E a gente viu que logicamente que o Barcelona iria renovar o contrato, o Barcelona iria fazer uma extensão de contrato para não correr risco de perdê-lo. Ao longo da temporada, o presidente do Barcelona, o Joan Laporta, disse que o caso estava sendo tratado, estava sendo bem conduzido, e agora, nesta quarta-feira, ele divulgou que o novo contrato foi assinado até 2031, até o meio de 2031. Olha que curioso. Quando acabar esse contrato no meio de 2031, o Lamine Yamal já terá 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Já terá 8 temporadas jogando como jogador profissional do Barcelona e terá apenas 23 anos, né? Ainda terá idade olímpica praticamente quando o contrato terminar. Então, para você ter uma ideia de quão precoce, quão jovem o Lamine Yamal é. Esse contrato do Lamine Yamal, que foi assinado agora até 2031, fará do Lamine Yamal, ou possivelmente fará do Lamine Yamal, o jogador mais bem pago do Barcelona. Segundo as informações dessa reportagem aqui da CNN, o Lamine Yamal vai receber 30 milhões de euros por temporada e com possibilidade de algumas metas, de alguns bônus estipulados que, nesse caso, podem chegar a 255 milhões de reais por temporada. Se a gente passar para real, ele pode receber até 255 milhões de reais por temporada, se bater todas as metas estipuladas, que daria algo mais do que 20 milhões de reais por mês. E aí, nesse caso, ele superaria o Robert Lewandowski, que é o maior salário do Barcelona na atualidade. Na última temporada, o Lewandowski recebeu pouco menos de 20 milhões de reais por mês a cada temporada, né? O Lewandowski recebeu um pouco menos de 20 milhões de reais por mês durante a última temporada. Por uma questão de seu contrato de novato, seu contrato de sair da divisão de base, o contrato do Lewandowski, do Lamine Yamal, era um contrato baixo, né? Porque é normal isso acontecer. Então, esse novo contrato, que ele vai receber 30 milhões de euros por temporada,
ele é 10 vezes maior do que o anterior. O anterior, o contrato do Lamine Yamal saindo da divisão de base, era na casa de 3 milhões de euros por temporada. E agora vai para 30, algo natural, algo completamente natural, pensando na preponderância que o Lamine Yamal passou a ter no Barcelona nessa temporada. Apesar de não ser o líder de estatísticas do time, a gente falou muito sobre isso recentemente, o líder de estatística é o Rafinha, com mais de 50 participações em gols na temporada. O Lamine Yamal não tem tudo isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o principal jogador do Barcelona na temporada e o principal jogador do Barcelona nos próximos anos será Lamine Yamal. Não à toa, o Barcelona, além de renovar o contrato, que era natural, como eu falei, o Barcelona começou a tratar ele do jeito que o principal jogador do time merece ser tratado. Então, para começar, o Barcelona deu a camisa 10, que nesta temporada estava com o Ansu Fati. A partir da temporada que vem, o 10 do Barcelona será o Lamine Yamal. Outra coisa que eu também achava que seria natural, iria acontecer naturalmente, porque é o principal destaque do time, vai ser e já é a referência técnica do Barcelona. Então, ele recebe a camisa 10 e aí deixa a 19, passa a ser o camisa 10, e isso não é motivo para a gente ficar nenhum tipo de comparações, tá? Deixa quieto, o Barcelona teve gigantescos camisas 10 ao longo da sua história, e não precisa a gente começar aqui comparações, o Lamine Yamal vai escrever e já está escrevendo a sua história com a camisa do Barcelona, agora passará a escrever a sua história com a camisa 10. Uma outra informação trazida pelo The Athletic foi o jogador pedindo e tentando passar a ser o cobrador de faltas e de pênalti do time do Barcelona. E aí isso seria parte de um protagonismo. A gente viu esse tema, esse debate acontecer naturalmente recentemente em alguns times, algumas sendo naturais, como Cristiano Ronaldo e Messi, Cristiano Ronaldo no Real Madrid, no United, Messi no Barcelona, sendo o batedor de pênalti do time. Em outros lugares já não foi tão tranquilo assim, né? O Neymar teve problemas para ser o batedor de pênalti do PSG, primeiro com Cavani, depois com Mbappé, mas vamos ver como o Barcelona vai conduzir isso. Segundo o The Athletic, que é um site de credibilidade, na negociação do contrato ele pediu para ser o cobrador de faltas e o cobrador de pênalti. Até aqui, o Lamine Yamal com a camisa do Barcelona, estatística que o pessoal lá do Flash Score separou pra gente, 106 jogos, 25 gols, 28 assistências, 140 minutos para participar de um gol, 50% de dribles bem-sucedidos, ou seja, a cada 2 dribles ele passa, ele acerta um, e 55 grandes chances de gols criadas, ou seja, uma usina de criar jogada perigosa, e por isso que ele tá assim. E aí aqui tem lá no Barça até completar 23 anos. Quando terminar esse contrato até 2031, ele vai ter 23 anos. Como eu falei, era algo que eu achava que iria acontecer e algo justo. Hoje o Lamine Yamal, ele é o futuro já sendo o presente do Barcelona, e nisso era completamente compreensível que ele tivesse um reajuste grande de salário, na casa de 10 vezes, né, saindo de 3 milhões de euros por temporada para 30 milhões de euros por temporada, algo completamente merecido, e todos esses tratamentos aí de receber a camisa 10, de eventualmente virar o cobrador de pênalti. O cobrador de pênalti, eu acho que o desejo dele é compreensível, mas eu acho que para efetivar isso, ele tem que estar bem batendo pênalti, né? Então, acho que o batedor de pênalti é uma coisa muito específica, né? Então, para você ser o cobrador, você tem que cobrar bem. Então, vamos ver como o Yamal se sai nessa função, caso ele venha a ser o cobrador de pênalti. Hoje, o cobrador de pênalti do Barcelona fica entre Lewandowski e Rafinha, né? Eu acho que se o Lewandowski tiver, é o Lewandowski, não tendo quem bateu os pênaltis não estando quem bateu os pênaltis foi o Rafinha.
ali ele precisa merecer esse cargo de cobrador de falta, de cobrador de pênalti. Falta a mesma coisa, você tem que, não é só querer, né? Você tem que ter a efetividade, você tem que ir bem. Agora, todo esse tratamento é muito merecido. O que o Lamine Yamal fez nessa temporada é espantoso, é inacreditável, mesmo não sendo o líder em estatísticas do Barcelona. Ele se transformou no melhor jogador do Barcelona, a ponto de, em vários jogos, ele ser o diferencial, ele ser o cara que fazia o jogo funcionar nos pés dele. E o Barcelona, sabendo dessa joia que tem nas mãos, essa joia que já está num bom período de lapidação, embora ainda tenha muita coisa a aprender, né? O Yamal tem 17 anos, então ele tem muita coisa a aprender. Mas o nível de evolução dele justifica todo esse tratamento. O Barcelona agora, sem tantas preocupações, sem tantas complicações com o fair play financeiro. Nessa temporada o Barcelona, semifinalista de Champions, ganhou uma boa premiação para não ter problema com o fair play financeiro. Então pode dar esse contrato para o Yamal, que é merecido, registrar esse contrato novo do Yamal lá em La Liga, né, que tem quem faz a gestão do fair play financeiro lá na Espanha, ou dos clubes da primeira divisão espanhola. Então não vai ter nenhum problema. Então era uma coisa que a gente sabia que ia acontecer e é muito merecido. Lamine Yamal até 2031 com o Barcelona, muito identificado, formado na divisão de base. Não projeto ele pedindo para sair, né? Não projeto ele falando, quero experimentar outra coisa. Acho que é a primeira de muitas renovações que a gente ainda verá do Lamine Yamal com o Barcelona. De novo, completamente merecido. O que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, não paga nada nem para baixar nem para usar. É o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho, está à sua disposição também. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.